Salve, caríssimos! O tema da aula de hoje vai ser Revolução Industrial. Bom, Revolução Industrial é algo muito amplo, tanto em seu aspecto de abrangência, uma revolução que existe até os dias de hoje, e muito amplo em seu aspecto de consequências, de repercussão na sociedade. Nós, para entendermos melhor a Revolução Industrial, vamos nos pautar da seguinte forma: a Revolução Industrial e as suas inovações. Veja, a Revolução Industrial teve uma série de inovações que repercutiram de forma muito clara na sociedade da época. Portanto, a preocupação nossa é exatamente isso: ver o caráter tecnológico da Revolução Industrial, o que ela inova no seu aspecto tecnológico e o que isso repercute na sociedade daquele momento. O que representa a Revolução Industrial e o seu impacto no mundo atual é o tema da aula de hoje. Este impacto no mundo atual nos faz refletir sobre a real dimensão da Revolução Industrial. Podemos dizer que a Revolução Industrial é o segundo salto produtivo da humanidade. Isto é, ela reúne em torno de si toda uma mudança, toda uma contextualização, uma formação que vai fazer com que a humanidade tenha maior sustentabilidade, que a humanidade como um todo possa viver o momento em que ela está, digamos assim, saltando, progredindo tecnologicamente, progredindo em termos de produção. O gráfico mostra a evolução demográfica da humanidade, isto é, as taxas de crescimento e o número da população da Terra ao longo da sua história. Veja, nós temos encontrando nesse gráfico dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A representa um primeiro ponto importante. Ele representa a Revolução Neolítica, isto é, o momento no qual a humanidade tem um salto produtivo, pois domina a agricultura e domina o pastoreio dos animais. Veja que a partir do ponto A, a taxa de crescimento aumenta, isto é, nasce mais gente porque há uma melhor consolidação das condições de vida. Bom, essa taxa vai se manter mais ou menos constante, com leve aumento, mas um significativo, até o século XVIII e XIX. Que é o que representa o ponto B. O ponto B é o que representa a Revolução Industrial. Veja que, a partir do ponto B, a taxa de crescimento, a taxa de população vai de uma forma quase que exponencial. Portanto, podemos perceber que o ponto A e o ponto B, a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, respectivamente, representam dois grandes saltos produtivos da humanidade. E a Revolução Industrial é isso, é o segundo grande salto produtivo. Bom, agora, outro aspecto importante da Revolução Industrial, tendo conhecimento que ela, de fato, representa um momento marcante, é saber se a indústria da Revolução Industrial é algo novo. Veja, a Revolução Industrial, é importante estar claro, deixa claro que indústria não é a mesma coisa que fábrica. Já que estamos falando de Revolução Industrial, já que estamos falando de indústria, afinal de contas, o que você entende por indústria? Indústria é conjunto de trabalhos de que deriva riqueza. Indústria é ofício. Indústria é destreza ou habilidade na execução de um trabalho manual. Indústria são as operações que transformam a matéria-prima. Indústria é profissão mecânica ou mercantil. Bom, indústria, na verdade, é algo que sempre existiu. Porque indústria é transformar a matéria-prima em um determinado objeto. E isso existe desde a pré-história, quando o homem pré-histórico pegava a pedra e transformava em instrumento. A diferenciação agora é a fábrica. A fábrica é o local onde esta indústria ocorre. Ela está num determinado local, todos estão agrupados nela, todos têm funções nela. Nós vamos ver essas funções, nós vamos ver esse agrupamento, como isso forma depois. Mas, enfim, o local da fábrica, o objetivo da fábrica é o diferencial. Portanto, poderíamos falar de uma revolução industrial, sem dúvida, mas, na verdade, a sua grande inovação é a fábrica. Seria uma revolução fabril. As características da fábrica são várias. Vejamos algumas delas. Primeiro, divisão entre produtor e instrumentos. Veja, uma coisa é quem produz, outra coisa são os instrumentos de quem produz. Essas coisas estão divididas. O trabalhador da fábrica não é o artesão moderno ou artesão medieval que tinha seus próprios instrumentos e fazia o seu próprio ofício. Na verdade, ele só leva o seu trabalho. As coisas estão divididas.
Uma outra característica é a produção para o mercado anônimo. Veja, antes da Revolução Industrial se produzia aquilo que alguém solicitava. Isto é, se alguém precisa de sapato, o sapateiro vai lá e faz. Agora não, agora se produz para se vender. Não se sabe quem vai comprar, mas sabe que há um mercado que vai consumir. Uma outra característica. Um outro detalhe importante é a utilização de maquinário. Com a fábrica se utiliza máquinas de maior porte, com certo desenvolvimento tecnológico, algo inédito até então. Um outro aspecto importante é o monopólio e controle direto do empresário. Isto é, o empresário é que tem o controle da situação. Ele detém os instrumentos de produção, ele detém a matéria-prima e ele controla de forma direta os seus empregados. Veja, a situação da fábrica é uma situação de controle, de rigidez, de supervisão constante. Uma outra característica é a massa de produtores livres que agora vão trabalhar na fábrica. Gente que estava sem fazer nada no campo, que vai para a cidade e assim trabalha na fábrica. Por fim, uma outra forma é a utilização de mão de obra infantil e feminina. A fábrica não vai distinguir homens, mulheres ou crianças. Todos, sem exceção, trabalham nela. É essa forma, digamos assim, mais radical da Revolução Industrial, como nós vamos ver logo mais. Já que entendemos as fábricas, é interessante entendermos as origens da Revolução Industrial. Isto é, a Revolução Industrial, que tem como um fator significativo e inovador a fábrica, tem uma origem que é necessário rastreá-la para entender a sua própria dinâmica. Primeiramente, podemos dizer que a Inglaterra foi o berço da Revolução. Isto é, a Inglaterra foi o país pioneiro, foi de lá que saiu, digamos assim, esta grande inovação que se espalhou pelo mundo. Mas, na época, se concentrou inicialmente lá. As razões que levaram isso foram, inicialmente, os fatores do pioneirismo inglês. Podemos citá-los. Acumulação de capital. A Inglaterra, devido às suas atividades comerciais muito intensas durante a Idade Moderna, acumula capital, isto é, acumula toda aquela riqueza que ela conseguiu juntar durante a questão do comércio. Isso vai dar recursos para essas inovações que virão a acontecer entre o século XVIII e XIX em diante. Um outro fator existente na Inglaterra é o crescimento demográfico. Isto é, nasce mais pessoas. Essas pessoas que inicialmente estavam no campo ou mesmo nas cidades precisam de mais alimentos. Veja, esses mais alimentos vão fazer que haja transformações na agricultura. Transformações tanto na feitura da agricultura, feitura dos alimentos, no cultivo, como transformações na organização agrária. O crescimento demográfico que existiu na Inglaterra naquele momento faz parte. Um outro fator é a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa vai nos dar mudanças estruturais fundamentais. A Revolução Inglesa, que vai acontecer lá no século XVII, as revoluções de 1640, as revoluções de 1688, elas vão dar mudanças essenciais que vão permitir incentivar o comércio, incentivar a burguesia inglesa, enfim, mudanças que vão incentivar melhorias e que vão ser um dos motivos que explicam por que a Inglaterra foi o país berço da Revolução Industrial. Outra questão interessante é o desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra. A Inglaterra, como país origem da Revolução Industrial, vai ter como produto forte, um produto básico, o tecido. A indústria têxtil vai ter um grande desenvolvimento. Isso está relacionado à questão dos cercamentos. Sim, as terras inglesas começam a ser cercadas. Isso vai fazer com que haja a expulsão dos camponeses para a criação de ovelhas que vão dar na lã, vão produzir lã. Veja, o desenvolvimento da indústria têxtil, da indústria que fica nas cidades, está relacionado com uma transformação que ocorre no campo, a transformação dos cercamentos. Uma coisa está relacionada à outra, isso é importante saber. Um outro fator é o empobrecimento de pequenos proprietários que, ao empobrecerem, saem dos campos, tentam uma melhor vida nas cidades, é a questão do êxodo rural, que está ligado aos cercamentos. Outra questão ligada aos cercamentos ainda é
a migração para as cidades e, com isso, a formação de dívidas. Isto é, o trabalhador que lá vivia no campo, pelas transformações que ocorrem no campo, geradas pelo cercamento, vão até a cidade, lá tem condições de vida muito inferiores, e conseguem, com isso, ter dívidas, algo muito ruim. Enfim, as transformações que ocorrem não beneficiam a todos, beneficiam a economia inglesa, mas não objetivamente se beneficia aos ingleses. Uma outra questão presente nesse momento das origens da Revolução Industrial são as suas inovações tecnológicas. A Revolução Industrial vai ser a revolução que vai ser marcada pela tecnologia. A tecnologia vai ser aquilo que a diferenciará de qualquer outra coisa. A tecnologia aí está relacionada, nesse exato momento, a uma melhora, a fabricação de máquinas que vão implementar e vão expandir cada vez mais a produção. As inovações tecnológicas estão inseridas nisso. Portanto, essa revolução industrial, ela conta com uma série de fatores, mudanças no campo, mudanças na cidade, questão da indústria, que todos eles agrupados vão explicar suas origens. Sabendo disso, podemos diferenciar a revolução industrial em algumas etapas. A primeira etapa ou fase é a primeira fase da revolução industrial, que vai por volta de 1780 até 1850. Nessa primeira etapa, nós temos a Inglaterra ainda como país líder e pioneiro, que exerce como característica uma forma de organização da economia que nós chamamos de capitalismo liberal. O capitalismo liberal prega o livre mercado, o capitalismo liberal prega com que esses países desenvolvam um mercado um com o outro, sem tarifas alfandegárias, sem restrições, todos poderiam vender assim, de uma forma mais livre. Essa ideia é óbvia e é defendida pela Inglaterra pelo fato de ela ser a única que detém a Revolução Industrial, a única que detém os produtos para que isso ocorra. Uma outra questão é que esse primeiro período é o período do carvão, do ferro e do vapor. Veja, carvão, ferro e vapor são os três itens básicos da Revolução Industrial. O carvão é a fonte energética. O ferro vai ser utilizado em massa pela indústria. O vapor vai ser aquilo que depois vai ser substituído pela eletricidade. Portanto, tem a sua importância na hora da manutenção das máquinas, na hora de utilizar nas máquinas. Esses são os produtos, são as características dessa primeira revolução industrial. Uma outra característica é a produção dos bens de consumo. Isto é, bens que são vendidos são produzidos para serem consumidos. Por exemplo, tecidos. Nós vamos ver que isso vai mudar a partir da segunda Revolução Industrial, mas bens para serem consumidos. Uma outra característica são as péssimas condições de trabalho. Veja, péssimas condições de trabalho que o trabalhador se submete trabalhando 12, 14, 18 horas por dia. Essas péssimas condições são características dessa primeira etapa, em que há uma exploração muito forte da questão do trabalho. Nessa época também, os trabalhadores viviam com uma outra concepção de tempo, uma outra noção de tempo. A partir da Revolução Industrial, o tempo vai ser visto de uma forma diferente. Vamos ver uma enquete a respeito disso. Me contem uma coisa rapidinho, pode ser? Sim! Então, pera aí, vem cá. Quantas horas vocês trabalham por dia? 8. E você? 8. Trabalho 7 horas. Trabalho 12 horas. 12 horas? 12 horas. 8 horas por dia. E você? 8. Você se preocupa em relação às horas de trabalho? Muito, muito, muito. Porque também quero ter tempo de lazer. Quero trabalhar e ter lazer ao mesmo tempo. Por isso, já pensou em trabalhar 18 horas por dia? Ai, é horrível, eu ia ficar totalmente estressada e doente, eu não ia aguentar, porque eu não ia ter minha família perto, não ia ter os meus filhos curtindo, então ia ser terrível, eu ia pedir demissão. Não ia dar pra aguentar, não? Não daria, de jeito nenhum. Nem pagando bem, muita hora. Não ia aguentar? Não tem como. Possível. Mas você aguenta 12? Não aguenta. Você aguenta 12 e chega em casa morta. Não tem como mesmo, impossível uma pessoa trabalhar 18 horas por dia. Não é que você não aguentar, né? Mas você não pode só trabalhar. Tem que viver também, né? 18 horas por dia é muita hora. Só ia trabalhar e dormir, né?
Dormi pouquinho ainda. Não trabalharia. Não trabalharia. Nem por muito dinheiro eu não trabalharia. Não porque a qualidade de vida ia descer bastante. Não, meu trabalho assim é bem calmo, assim, gosto do que faço. Legal. Dá pra levar 7 horas por dia na boa? Na boa, assim, sem estresse. Eu já trabalhei. 18? Não, 12. Direto? Direto. Saía de um e ia pro outro. Muito puxado. 18 nem pensar, né? Nem pensar. Eu entro às 8, saio às 8 da noite. 15 minutos para horário de almoço e 15 minutos para horário da tarde. Veja, é a partir da Revolução Industrial que nós temos uma nova concepção de tempo. A preocupação com a regulação do tempo é tão forte com relação aos trabalhadores. Sim, essas péssimas condições, ainda por cima, eles têm que se submeter a condições de horários muito restritos, que fazem com que essas concepções que estavam nas fábricas se espalhem pela sociedade. É por isso que a questão do tempo, do relógio, é uma característica da Revolução Industrial. A ditadura do relógio, tudo marcado com o seu devido tempo, o seu horário de almoço, o seu horário de descanso, o seu horário de trabalho. Isso vem a partir daí, de uma normatização que os trabalhadores deveriam seguir e que agora se espalha e se difunde pela sociedade. É por isso que existe uma coisa chamada pontualidade britânica. Isto é, os ingleses são sempre conhecidos por serem pontuais. E se você prestar atenção, todos os países muito industrializados ou que passaram por uma industrialização muito forte têm essa característica. Seja Inglaterra, seja Japão, a questão da o tempo sendo cronometrado, sendo controlado e não sendo desperdiçado. É algo que vem com a Revolução Industrial e fica para os dias de hoje. Uma outra fase da Revolução Industrial é a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial é quando a revolução se espalha pela Europa. Essa tecnologia toda não se concentra somente na Inglaterra e se difunde por todo o continente europeu. Fruto, por exemplo, de novas condições. O continente europeu, aqui no século XIX, já vive o período posterior às guerras napoleônicas, já está em paz. Isso faz com que os estados, eles consigam cada vez mais ter a ideia de que ter uma indústria é ter uma coisa estratégica muito forte, é ter uma inserção estratégica de peso. Daí que essa segunda fase da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial se difunde por toda a Europa, que isso vai mais ou menos de 1850 até meados do século XX, ela faz com que outros países que não a Inglaterra estejam imersos nesse processo, tais como a Alemanha, Estados Unidos e Japão. Eles são os principais líderes dessa segunda fase, os principais líderes de uma fase que agora a Inglaterra não detém a supremacia. Essa segunda fase ocorre a formação daquilo que será o capitalismo monopolista, a formação de grandes monopólios, de grandes concentrações de riqueza, de grandes buscas de mercado, aquilo que vai redundar no imperialismo. Uma outra característica é a utilização do petróleo, aço e eletricidade pela indústria. Veja, só esses três elementos mostram uma significativa mudança, melhora comparada à primeira fase da Revolução Industrial. O petróleo fica no lugar do carvão. O aço é o ferro desenvolvido em outro processo. O ferro passa por um processo mais avançado que se torna aço e torna, portanto, mais resistente. O vapor vai dar lugar à eletricidade, que vai mudar por completo a vida das pessoas então. Por exemplo, com o advento da lâmpada, se tem um turno a mais de trabalho, um turno a mais da vida, que era a noite, algo que não havia existido até aquele momento. Consequências dessas mudanças tecnológicas podemos perceber, por exemplo, no progresso das técnicas e dos avanços tecnológicos. Veja, as técnicas se desenvolvem cada vez mais, ficam cada vez mais avançadas. A segunda Revolução Industrial vai marcar essa presença. Um outro fator é o aumento da produção em massa. Veja, a produção fica em massa, ela aumenta porque a tecnologia aumenta, fazendo que haja maiores condições, melhores condições de se produzir mais produtos. Uma outra característica é a produção de bens de produção. Isto é, produção de ligas metálicas que vão ser, por exemplo, da fabricação de automóveis. Veja, não é a fabricação do tecido
para alguém fazer uma camisa, ou de uma camisa, de uma calça, como foi na primeira Revolução Industrial, de produção de produtos de bens de consumo. Não, produtos de bens de produção são produtos que vão ser utilizados, vão ser moldados para fabricar produto ou coisas a serem produzidas. Algo bem diferente e algo que mostra uma superioridade, uma mudança tecnológica. Um outro fator é os trabalhadores organizados em busca de melhores condições de trabalho. Isto é, os trabalhadores agora vão estar organizados em sindicatos e vão ter consciência da sua exploração. É a partir da segunda Revolução Industrial que a jornada de trabalho diminui. Ao invés de ser 14, 18 horas, passa a ser horas mais calmas. Por exemplo, 12 horas, 10 horas, enfim, no século XIX já era muito pouco tempo de trabalho. Só no século XX nós vamos ter jornadas de 8 horas de trabalho. Antes era muito mais. Bom, agora vamos ver algumas cenas do filme Metrópolis de Fritz Lang. As cenas que nós vimos agora são de um filme rodado na década de 20, o Metrópolis, do cineasta alemão Fritz Lang, que faz, digamos assim, uma ficção científica enquanto crítica da situação de trabalho daquele período. Os trabalhadores nas fábricas enquanto robôs é uma crítica ao sistema de imposição que estava sendo utilizado na Revolução Industrial, que teve avanços fantásticos, é claro, mas não podemos esquecer do seu aspecto social. Tendo em vista isso, vamos ver agora as consequências da Revolução Industrial. Bem, as consequências da Revolução Industrial podem ser citadas das várias formas. Primeiro, há uma passagem para sociedades industriais, sociedades que têm uma nova configuração, sociedades que têm novos padrões. Nós vimos um deles, por exemplo, a questão do relógio, a questão do tempo. Um outro fator é a fábrica como o núcleo básico de produção. Veja, a fábrica aí tem como objetivo fazer a indústria da época. Indústria sempre existiu, mas a indústria, num local que tem todas as características
da fábrica é algo daquele momento. Um outro fator é a utilização de energias naturais, como também artificiais. Essas fontes de energia diferem. Por exemplo, o moinho d'água são energias que são reutilizadas da passagem dos rios, isto é, se colocava um moinho ao lado de um rio, à medida que o rio passava, girava o moinho e gerava energia. Agora, desse aspecto natural se faz um aspecto mais artificial. Do petróleo se extrai o óleo, que é utilizado como gasolina para movimentar os carros. Veja a diferença. Um depende muito da natureza, outro não, da extração do homem de recursos para fazer a sua energia. Um outro fator são as máquinas. As máquinas aí, elas são uma inovação tanto tecnológica como das condições de trabalho. Veja, as máquinas vão virar um prolongamento do trabalhador. Isto é, o trabalhador tem como função utilizar a máquina. É exatamente isso. É um prolongamento de suas atividades. O seu conhecimento está simplesmente em manejar a máquina. É por isso que a Revolução Industrial utilizou tantas mulheres e crianças. Porque o objetivo não é ter um conhecimento específico e próprio. O objetivo é saber lidar com a máquina. Ela é um prolongamento como se fosse um grande instrumento em que só precisa de um humano a ser manejado. Uma outra questão é o trabalhador despossuído das ferramentas de trabalho. O trabalhador aqui não tem ferramentas. O artesão medieval, o artesão da Idade Moderna tem as suas ferramentas, fabrica os seus produtos com elas. Aqui não. O trabalhador simplesmente tem a sua força de trabalho. Ele, com ela, se dirige à fábrica e lá, nas ferramentas que o dono da fábrica tem, ele faz os seus instrumentos, faz o seu produto, o seu trabalho, e depois guarda as ferramentas e volta para casa. Veja, só isso faz com que ele não tenha a independência de fazer produtos próprios. Isso é um fator importantíssimo. A imposição de uma disciplina fabril era existente na época. Veja, a imposição não é simplesmente o controle do tempo em que o trabalhador estivesse na fábrica, horário de saída, horário de entrada, não, nada disso. É além. Veja, a imposição significa que o trabalhador, estando lá, deve trabalhar ao máximo. Inicialmente, o que faziam? No local onde eles trabalhavam, colocavam fiscais, para garantir que eles não ficariam matando o serviço, isto é, sem fazer com as suas obrigações. Só que os fiscais tinham uma hora que saíam e os trabalhadores, evidentemente, descansavam. Aí então encontraram uma outra técnica, que seria o seguinte: no local de trabalho, colocavam vários espelhos, né, ao redor, vidros espelhados, e se avisava o seguinte: atrás daquele vidro espelhado, haveria uma pessoa que estaria fiscalizando cada um. Se algum não trabalhasse, ele poderia ser flagrado por essa pessoa que ele não via. Veja, era um vidro espelhado, ele não tinha noção do que havia do outro lado. Então o trabalhador constantemente teria que fazer o seu ofício. Senão ele estava sempre com a sensação de sendo vigiado. Poderia não haver ninguém, mas se houvesse e visse que ele estava parado, ele podia ser seriamente punido. Essa disciplina fabril, muito rigorosa, é algo bem característico da segunda Revolução Industrial. Um outro fator é a desvalorização dos produtores. Isto é, com medidas como essas que foram citadas, os produtores ficam totalmente desvalorizados. Eles simplesmente são massa de manobra para a feitura dos trabalhos nas máquinas, mas eles não são tão essenciais, porque a utilização de mão de obra, o número de pessoas que está disponível nesse mercado é muito grande. Se ele fosse demitido, ele poderia ser muito bem suprido com outro. Então, as condições de trabalho são ruins, o trabalhador é ruim, logo se vê que o seu trabalho é totalmente valorizado. Por fim, um aspecto positivo da Revolução Industrial, poderíamos citar, é o fato de que ela é uma revolução que não para. A Revolução Industrial, ela iniciou entre os séculos XVIII e XIX, mas ela prossegue até os dias de hoje. A primeira Revolução Industrial nós vimos, vai até meados do século XIX. A segunda parte daí até meados do século XX. E segundo alguns analistas, nós vivemos a terceira Revolução Industrial, que inicia pela década de 60, 70, uma revolução científico-tecnológica, que é a revolução que propiciou a informática, propiciou mudanças na biologia, inovações na biologia. A Revolução Industrial não parou. Nós, até hoje, estamos vivendo as suas transformações. Essa é uma característica fundamental que explica porque todos nós somos afetados com ela. Bom, agora nós vamos ver as nossas dicas de estudo.
Bom, gente, como dica de estudo de hoje, aconselho duas coisas. Primeiro, todo esse processo que vai arredondar na Revolução Industrial é muito complexo, quer dizer, na formação das fábricas, enfim, é algo que exige demanda muito cuidado e uma série de fatores. Portanto, eu indico dar uma olhada no material didático, que está bem explicado, está claro, para entender como ocorreu essa transformação. Agora, uma segunda dica é ver um filme muito interessante da época que se chama Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Tempos Modernos, que se passa mais na segunda Revolução Industrial, mostra exatamente isso. A questão da imposição de uma disciplina ao trabalhador, né? Mostra a questão do trabalhador tentando se adequar a essa nova tecnologia. É um filme muito interessante para se pensar esse fato. Bom, gente, por hoje é só. Nos vemos por aí. Grande abraço e até! Na aula de hoje aprendemos sobre a Revolução Industrial. As origens da Revolução Industrial estão relacionadas ao ambiente e ao contexto inglês. Fruto, por exemplo, das transformações da Inglaterra, como Revolução Inglesa do século XVII, questão dos cercamentos, crescimento demográfico, questão da acumulação de capital. Falamos sobre a primeira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, ela vai de fins do século XVIII até metade do século XIX. É a fase na qual a Inglaterra é a oficina do mundo, é o país líder. É a fase em que a indústria está baseada no carvão, no ferro e no vapor. É a fase na qual a jornada de trabalho dos operários era por volta de 14, 18 horas por dia em condições praticamente desumanas. Discutimos a segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial, que vai entre 1850 até meados do século XX, é a fase no qual a Inglaterra perde a potência que tinha, a sua liderança. Agora, Alemanha, Japão e Estados Unidos entram com grande força. Uma outra questão importante dessa segunda fase é a utilização do petróleo, da eletricidade e do aço na indústria. Agora os trabalhadores ainda enfrentam uma jornada dura, mas não tão quanto havia antes. E vimos ainda as consequências da Revolução Industrial. Como consequências da Revolução Industrial, podemos traçar a formação de uma sociedade industrial. Isto é, a Revolução Industrial é tão impactante que ela altera até os hábitos das pessoas. Também temos consequência da Revolução Industrial, a questão do imperialismo. Bons estudos! Salve, professor! Nossa conversa de hoje, eu dou dois conselhos que poderiam ser interessantes na hora de trabalhar a Revolução Industrial. Primeiro, mostrar aos alunos que a Revolução Industrial é uma revolução que não para, que eles vivem a Revolução Industrial. E aí eles podem pegar alguns exemplos cotidianos, a questão do computador, a questão das inovações na biologia, enfim, do que seria a terceira Revolução Industrial, ver o carro como produto da segunda Revolução Industrial, enfim, pensar dessa forma. Um outro exemplo é uma atividade em classe, envelopamento de cartas. Fazemos como se fosse uma linha de montagem, no qual uma turma envelopa várias cartas, uma depois da outra, pega o envelope, outro dobra a carta, depois outro coloca a carta dentro, depois outro sela a carta, cola, enfim, e outro, um grupo da turma fazendo isso sozinho, para ver quem faz mais rápido ou não. Pensar a questão da linha de montagem a partir daí. É um bom intento para pensar isso em sala de aula. Bom, por hoje é só. Mas desejo uma boa aula. Até mais!